Bom dia, amados do canal Orquídeas em Ação, tudo bom? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que hoje eu estou fazendo o replantio de algumas plantas que eu tinha para fazer. E eu não sei se vocês se lembram num vídeo que eu fiz a respeito de replantio mesmo. Estava fazendo da Tissiniflorum. Eu tinha algumas orquídeas para replantar. Só que depois que eu terminei o vídeo e tal, o substrato que eu tinha preparado ali não tinha acabado. Ficou algumas para replantar. E aí hoje, eu falei, hoje eu vou pegar o restante que eu tenho para replantar, para dividir, enfim. E eu resolvi fazer. Aí, essa planta aqui, essa Denfal, ela tava jogada, gente. Desse jeito aqui, que eu vou mostrar para vocês, ali na minha varanda, tá? Aí hoje eu fui pegar ela para fazer o replantio. Inclusive essa daqui, ela estava lá fora. Eu lembro que eu acho que eu falei para vocês que ela estava lá fora. E eu resolvi tirar ela de lá porque ela estava com o sol pegando em cima dela direto, né? Tanto é que você vê desidratação, até porque ela estava replantada, plantada não, fora de substrato, enfim. Mas aí eu tive uma surpresa. Veja só, gente. Inclusive, para mim uma novidade, eu não tinha visto ainda, né? Por exemplo, as Denfal, ela dá aqui a sua haste, inclusive eu acho que dá pra ver aqui, ela já tinha inclusive dado a sua florada esse ano. E saiu aqui na axila da planta, uma haste floral. Tá vendo? E eu escolhi essa planta para falar, primeiro para mostrar essa curiosidade, né? Porque isso não é raro, né? De vir através das suas axilas, mas também não é comum, tá? Então eu resolvi dividir isso com vocês aqui, mostrando inclusive, né, que às vezes essa haste que saiu aqui, quando eu tirei ela lá de fora, lá não estava formando nem nada. Então ela ficou aqui por volta mais ou menos de acho que uns 20 dias, jogadinha ali. E ali eu ia lá, borrifava ela, não, depois eu planto, depois eu planto, depois eu planto. E por fim, ela tá dando a sua florada aqui. O que nos mostra, né, que as orquídeas, gente, elas, por mais que você adube, ela tem uma necessidade de adubação, tem uma necessidade de vários outros cuidados de substrato e tal, mas se mostra porque são epífitas, né? Porque elas conseguem também retirar esses nutrientes do ar, né? Prova disso é que ela estava totalmente assim, né? Sem que suas raízes estivessem em lugar nenhum e saiu a sua haste floral, tá? Então eu queria compartilhar isso com você e falar um pouquinho dela. Há um engano muito grande das pessoas que acreditam que a Denfal é um casamento híbrido entre ela e a Phalaenopsis, tá? Então assim, a Denfal não é um casamento híbrido, gente, entre Dendrobium e Phalaenopsis como se pensa, tudo bem? Veja só, há muitos anos atrás, inclusive eu não sei se eu vou lembrar certinho a pronúncia, tem inclusive uma espécie que era Dendrobium Phalaenopsis, né? Então assim, eu nem sei, inclusive nas leituras que eu tenho feito, que fiz, se alguém souber depois até pode comentar, não sei nem quem que inventou Denfal, tá? Denfale, enfim, tem muitas pronúncias para isso. Mas uma coisa que é errada é achar que essa planta é um casamento híbrido entre Dendrobium e Phalaenopsis. Então isso é um mito, não é verdade. Isso eu li, posso afirmar para vocês, tá? Na verdade, essa Dendrobium Phalaenopsis depois mudou de nome. Eu não sei se o nome científico eu vou saber falar certinho a pronúncia, mas se eu não estou enganado, era Digbum ou Bijibum, né? Que era a Denfal, essa espécie de Dendrobium Phalaenopsis que se tornou hoje Dendrobium, essa Bijibum, um negócio assim, tá? Depois vocês pesquisem lá, quem souber a pronúncia, eu não sei se a pronúncia tá correta, tá? Mas é ela que se tornou depois dessa Dendrobium Phalaenopsis, deixando de ser então Dendrobium Phalaenopsis. Então não se engane, porque Denfal não é um casamento híbrido, inclusive nas pesquisas que fiz, nos estudos que tenho feito, não é nem possível um casamento híbrido entre essas duas espécies, tá bom? Então queria tratar disso com vocês, mostrar essa curiosidade aqui com vocês, compartilhar essa informação também. Já aproveitando esse vídeo, a Marta tinha perguntado para mim, Fábio, suas orquídeas ficam do lado de fora e tomam chuva, correto? Mas não faz mal para elas? Veja bem, Marta,
é assim, tudo tem uma consequência, tá? Quando a gente tem um orquidário, como construí o meu aqui, sem aquela capa protetora do orquidário, onde você inibe a chuva e você controla as regas do seu orquidário, tem consequência sim. Mas assim, na grande maioria das vezes, a chuva ainda é o melhor para as nossas plantas, tá? Eu ainda tenho como preferência correr o risco. Ontem, por exemplo, caiu uma chuva muito forte aqui em Sorocaba, gente, muito forte mesmo. Traz alguns danos? Certamente traz, tá? Assim, hoje eu tô aqui no orquidário, vim aqui dar uma olhada em todas as plantas, não percebi nada de diferente, assim, nada que tenha machucado ou que tenha dado para elas algum tipo de dano pelo qual devo me preocupar. Mas há sim um risco, principalmente, Marta, com os brotos novos, tá? Inclusive, falando da chuva, depois eu vou mostrar para vocês, gente. É que eu não tenho aqui, mas eu posso até falar, depois eu mostro para vocês. Sabe aqueles saquinhos que a gente faz para uso de guardar colher, garfo e colher? Você vê isso muito em restaurante. Ele tem, acho que é 7 por 20, 7 por 20 é a medida dele, sabe? É porque tem muita gente que coloca sacolinha, que também não é errado, no brotinho novo. Eu vou mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa com broto novo. Acho que eu tinha até, ó, aqui ó. Então, Marta, ó, tá vendo isso aqui? Essa brotaçãozinha nova aqui, com água caindo dentro, inclusive, gente, a gente tem que cuidar muito desses brotinhos, porque eles normalmente é que vão ser a nossa florada no ano que vem, tá? Tem algumas espécies de catleias, inclusive, que já vêm com o seu broto e suas patas saindo junto, tá? Por exemplo, a catleia gigas, né? Qual mais? Eu acho que também a catleia, a cerúlea não, perdão, a gutata cerúlea, enfim, tá? Elas já vêm com com o seu novo broto já emitindo uma espata. Então, isso aqui tem que ter uma proteção para essa chuva. E aquele saquinho, esse saquinho que eu recomendei para vocês, ele encaixa certinho aqui. Você vem com ele aqui, encaixa ele aqui. Então, nesses brotos novos aqui, como vocês podem ver, ó, tá? É muito interessante que vocês façam isso. Também, naquele brotinho que ainda nem broto é, que é uma bainha, eu acho que é assim a tradução. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma. Tinha visto uma aqui bem pequenininha, ó. Aqui, ó. Esse aqui, Marta, é uma bainha, tá? Essa aqui ainda não é nem a formação da sua flor. É uma proteção que está nascendo para essa folha poder subir com segurança, tá? Normalmente, inclusive, é isso aqui, depois que vocês vão vendo, que depois seca. Que eu não sei também se a pronúncia vai estar certa, mas se eu não estou enganado é a bractea, né? Que é essa folhinha que depois que ela começa a emitir o seu pseudobulbo, ela vai crescendo e vai dando essa proteção. Com o tempo ela seca e daí a gente inclusive tem que retirar, não podendo deixar ela na planta, tá certo? Então, esse esclarecimento sobre os problemas com a chuva. Esse é um dos problemas que a gente pode encontrar com a chuva, entendeu? Mas assim, Marco, eu recomendo muito que as suas orquídeas sejam cuidadas no tempo. Eu acho que vale a pena você ter esse risco. E assim, é um risco que você também pode fazer uma correção. Eu falei para vocês que eu tinha como ideia e planejamento fazer depois um plástico onde eu pudesse inibir a chuva e depois que essa chuva fosse muito intensa, eu puxasse esse saco plástico por cima do orquidário a fim de inibir que a chuva causasse esses danos. Porque chuvas com 3, 4 dias não tem nenhum problema. Agora tudo depende muito da intensidade da chuva e também da intensidade de água que vem com essa chuva, ventos e etc. Então isso pode sim ter uma consequência. Mas, Marta, eu prefiro assim, eu acho que aqui ela está ventilada, tá? No meu caso específico, onde o meu quadrado aqui já é meio fechado, se eu colocasse uma lona plástica aqui em cima, acho que eu já tinha falado até isso uma vez em outro vídeo, eu causaria um efeito estufa. Depois dessa chuva, principalmente em chuva de verão, vem aquelas chuvas, depois que chove, vem aquele sol quente, ardido, e isso provoca também a proliferação de fungos nos nossos vasos. Por quê? Porque aí com essa lona em cima começa, tudo bem que depois que passa a chuva você vai tirar a lona, né?
Mas se você faz ela estendida, sem que você tenha essa opção de tirar ou pôr, só fazer ela por cima, você causa esse efeito estufa e fica cozinhando suas raízes e pode gerar proliferação de coisas que a gente não vai gostar nas nossas orquídeas, como fungos, etc. Então a minha opinião é que você, sempre que você for montar um orquidário ao ar livre, você se atente para que os seus vasos estejam bem furados, bem perfurados. Eu já falei num outro vídeo sobre esse vaso que eu compro aqui do orquidário com o Nenê no Sorocaba Orquídeas, que ele vem todo furado aqui, ó, tá? Um vaso bem especial realmente para isso. Todos os meus vasos são assim, ou esses de barro todo perfurado também, tá? Então assim, a grande maioria dos vasos que eu tenho aqui fora, todos eles são perfurados e cuidados para que não tenha esse problema. Inclusive, falando do orquidário do Nenê, eu tenho falado nos últimos vídeos a respeito do orquidário dele. Eu queria mandar um abraço para o orquidário Sorocaba, que está completando um ano. Queria desejar para você, Nenê, Paulo, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Sorocaba merecia há muito tempo um espaço onde a gente pudesse discutir, bater papos e fazer amizades, como foi o que aconteceu ontem. Ontem eu estive no Orquidário Sorocaba, pude conhecer dois senhores, uma fofura de pessoas que são da velha guarda de Sorocaba, pessoas que estão envolvidas, têm um conhecimento, mais de 40 anos cuidando de orquídea, gente. A sensação de você estar com essas pessoas, de você conhecê-las e, mais do que isso, de você discutir as suas espécies, é magnífico. E o Orquidário Sorocaba Orquídea está fazendo um ano. Então, Nenê, beijão, obrigado pela sua amizade, pelo seu carinho. Paulo, Deus abençoe o seu negócio junto com o Nenê aí. Inclusive o Nenê que voltou ontem de uma expedição que ele foi para Minas, junto com uns caras parrudos do nosso mundo orquidófilo. Por exemplo, lá estava Reginaldo Vasconcelos, irmão do Francisco Deusvando, estava lá também Márcia Morimoto do Orquidário Colibre, e eles foram para uma expedição no habitat natural das Hoffmann Sanguela, tá? E aproveitando esse vídeo para falar para vocês, né? Para vocês que ainda estão começando, que, por exemplo, como eu falei aqui da Denfal, que é uma espécie que muitos dos iniciantes começam a cultivar, Phalaenopsis, enfim, gente, tem muitas outras. Depois que você vai entrando nesse mundo, você vai mergulhando e você vai tendo experiências. Então, assim, eu recomendo muito que você vá atrás de outras experiências com as nossas orquidáceas, ok? Então faço aqui desejo aqui que você realmente vá pesquisar. Inclusive, falando em pesquisa, estou lendo um livro que eu peguei inclusive ontem com o Nenê, de 1946. 1946 ou 1942. Gente, uma enciclopédia que nos traz assim informações sobre os fungos, né? Como traquinose, trips, o como realizar, o como fazer, o como eles faziam, como que aqueles homens no passado tratavam as orquídeas e o sucesso que eles tinham lá. Então, assim, realmente vá atrás de informação, vá atrás de buscar informação, sempre lembrando que o nosso intuito, pelo menos o meu, quando eu faço o vídeo, é trazer as informações para vocês da maneira que as mais corretas possíveis, né? Dentro lógico, daquilo que eu também acredito, da separação que tem, a diferença que tem entre o meu cultivo e de um outro cultivador, mas respeitando isso, porque nós temos que ser amigos, como falava anteriormente. Essa sensação que eu tive ontem lá com o Nenê, um cara que é parrudo também, conhece demais das orquídeas, ele que cultiva, por exemplo, espécie, uma das coisas que ele gosta muito, das espécies. Eu, por exemplo, já sou adepto aos híbridos, enfim, né? Então vá atrás, por exemplo, das orquídeas schlerianas, gutata. Eu ontem tive com ela também, peguei uma Cattleya gutata cerulea, schleriana rubra, que eu tinha visto também, não comprei, mas são várias que você... A Cattleya amistitoglossa, Cattleya... que mais? Ontem eu acho que eu trouxe a ludmaniana. Enfim, tem muita coisa para você saber. De repente talvez não ter a gente fica às vezes só nos nossos híbridos, e é interessante a gente, porque também tem muitos híbridos envolvendo essas plantas que eu falei para você agora. Mas, gente, realmente vasculha, porque vocês podem ser contemplados com plantas maravilhosas, com cores diferentes no seu orquidário, tá?
Então, você passando da fase da Enfal e das Phalaenopsis, mergulha nessa outra, Bifenaria, que é uma outra espécie sensacional, uma que eu peguei com ele inclusive ontem, que é assim, Encyclia errandi. Ontem inclusive no orquidário, estava lá o Cunha que comprou uma orquídea lá, uma Encyclia, né? E Tripurpúrea era o que se esperava que fosse ser, mas não era, e a gente não chegou nem à conclusão do que era aquilo, mas gente, uma Encyclia linda, com seus pseudobulbos roxo, uma coisa sensacional. A flor dela assim com um pouco de amarelo marrom, uma coisa sensacional, um híbrido que nós na discussão lá não chegamos à conclusão do que era. Por isso que eu falo para vocês, de repente sair para ir atrás de outras espécies. Eu tô com uma Bifenaria aqui inclusive que está para abrir os seus botãozinhos, né? A Bifenaria que tem como característica seus pseudobulbos parecer uma banana, né? Ela tem um aspecto da banana, né? Essa daqui é uma Bifenaria Horizonea. Então assim, é uma dica para vocês que estão começando também buscar outras espécies, a própria Hofmannsangella, que também tem, e assim aí você vai começar a investigar, porque não é tudo a mesma coisa, não é sempre o mesmo tipo de cultivo, o mesmo tipo de rega, não é sempre o mesmo tipo de substrato, de vaso. Então aí vale a pena os seus estudos, eu acho que vai contemplar uma alegria muito grande para vocês, tá bom? Então eu queria passar por aqui, parabenizar mais uma vez o Orquidário Sorocaba Orquídeas e deixar essa informação para vocês aqui da Denfal, tá bom? Não confunda, Denfal é Dendrobium, tá certo? Não há uma mistura híbrida entre Denfal e Phalaenopsis, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês, um grande abraço.